Olá a todos, todas e todes. Meu nome é Fernando. Eu sou autor desse artigo em conjunto com a Beatriz Andreotti dos Santos e a gente está discutindo aqui narrativas artísticas, Nego do Borel e esvaziamento de representação das identidades de gênero. O que a gente se propôs a discutir nesse trabalho, né? Inicialmente, a gente analisa uma parte da carreira, da trajetória do cantor de funk Nego do Borel, né, principalmente nessas duas situações, no videoclipe de Me Solta e no caso de transfobia que ele acabou maltratando, falando palavras que não deveria usar, com Luísa Marilac, que é uma digital influencer. Nesse caso, a gente faz um estudo de caso para tentar fazer uma relação entre as duas situações, né, e entender como que essa prática já faz parte de algumas situações onde o cantor se coloca. Então, para isso, a gente usou como metodologia o estudo de caso, né, porque ele é um método que a gente consegue analisar essas situações mais empíricas, né, como no caso a identidade de gênero, e entender como essa vivência pode ser contraposta com a determinação teórica por trás do que seria a construção da identidade de gênero, né? Então, principalmente para entender por que que o artista acaba se colocando em situações como a analisada, né, do videoclipe e da transfobia, no caso da interação no Instagram, para a gente conseguir fazer uma trajetória dessas práticas e entender como que isso afeta diretamente a carreira dele, né? Então, para discutir um pouco a proposta, né, a gente foi e partiu da fundamentação teórica da indústria cultural, né, para entender o que é indústria cultural e como que se coloca o que é a cultura popular, a cultura erudita, né, entender o que é considerado uma cultura de massa, uma cultura que considerada para poucos como, né, uma cultura mais clássica e voltada diretamente para pessoas que têm um maior poder aquisitivo, né, até a gente cair na questão do funk, né, principalmente do surgimento do funk, entender como que uma cidade como o Rio de Janeiro, nos anos 90, numa ebulição de várias questões políticas, financeiras, sociais, acaba virando um caldeirão cultural, né, e proporcionando a criação de um gênero musical, mas também um estilo de vida de certa parte da sociedade que acaba culminando numa tendência que está aí até hoje, né? Então, você tem os bailes que vão substituir a música norte-americana por uma música produzida na própria comunidade, né? Então, uma música com uma letra mais simples, mas que discute a realidade dessas pessoas, que discute a vivência dessas pessoas, né? E aí, contextualizando o caso, a gente faz uma análise desse videoclipe, né? Essas aqui são imagens do videoclipe, onde o cantor aparece primeiramente como essa personagem que chama Nega da Borelli, né? Que é interpretada por ele, foi criada por ele. Então, ela está representando, segundo o cantor, a liberdade de ser quem você é, né? E durante o clipe ele beija um modelo e mostra o quão desconstruído o cantor é, mesmo se assumindo uma pessoa heterossexual. E o segundo caso é uma interação com a Luísa Marilac, que é essa mulher na foto, que ficou conhecida depois de um meme que viralizou na internet, onde ela falava dos drinks que ela estava tomando na Espanha, né? Então ela está numa piscina bebendo os bons drinks dela e ela acabou viralizando. E aí
a gente tem aqui o print dessa conversa, né? O Nego do Borel posta uma foto de sunga, ela comenta na foto dele e ele fala para ela que ela comenta que ele é um homem gato e ele fala para ela que ela também é um homem gato. E aí, a partir disso, ela, né, coloca aqui, olha, eu não te desrespeitei no momento, eu fico muito triste com o seu comportamento, e ele diz que foi só uma brincadeira, né? No print não tem aqui dizendo, mas depois tem pessoas famosas defendendo ele e tudo mais, mas depois ele diz que foi só uma brincadeira. Né? Nessas duas situações, o que acontece, né? Então a gente entendendo um pouco esse caso, nas duas situações ele mexe com praticamente a mesma comunidade, né? LGBTQIA+, né? Que primeiro no clipe fala-se um pouco do que é o Pink Money, né? Tipo, o que são esses comportamentos onde as pessoas fingem fazer parte daquelas discussões, daqueles ideais, mas que na verdade elas não compactuam com aquilo e elas estão só utilizando a discussão e o empoderamento da comunidade para aparecer, né? Então o clipe cai nessa questão do Pink Money nas duas situações ele se coloca como, olha, aqui é minha liberdade de opinião, né? Eu acho que um gay é assim, mesmo que ele esteja no caso da Nega da Borelli, fazendo um estereótipo do que é um gay, ou na situação do Instagram, ele não respeita a identidade de gênero da pessoa que ele ofende. Então, olha, eu tenho o direito de ser assim, eu tenho o direito de ser preconceituoso, eu tenho o direito de fazer falas que são transfóbicas, ter comportamentos homofóbicos, transfóbicos, e tudo bem, né? Então, ele se respalda nessa situação. O que é engraçado é que as desculpas só vêm depois que começam as perdas financeiras, né? Então, depois do caso com a Luísa Marilac, o cantor perdeu algumas pessoas que participariam da gravação do seu DVD ao vivo. Então, cantores como Luísa Sonza, Ludmilla, cancelam a participação na gravação desse show e, a partir daí, vira um problema, né? Então, ele pede desculpas, ele se coloca à disposição sempre de aprender, que as pessoas precisam avisar, né? Nunca parte também, não tem uma proatividade em relação a ir buscar o conhecimento. É sempre as pessoas precisam avisar que que ele fez errado e que agora vão ensinar ele, né? Então, entendendo um pouco e finalizando já a discussão também, entender que a empresa só vai fazer alguma coisa depois que a imagem dela começa a manchar, né? Então, a gravadora só rompeu o contrato com o cantor em dezembro do ano seguinte, né? Então, ano seguinte não, desculpa, no fim daquele ano. Então, a situação do clipe acontece em julho de 2019. O clipe, depois da gravação do clipe, a gente tem o caso da transfobia, né? Mais para o fim do ano e depois mais para o meio do ano, e a gravadora só rompe o contrato em dezembro, né? Então a gente tem aí uma situação que você vai vendo que vai sendo rotineira, né, na carreira e nas falas do cantor. Então, a empresa, como uma política de danos, acaba tentando criar uma redoma em volta do cantor, fazendo subir da mídia, né, dando abafando a situação. E nunca se coloca como um posicionamento político, né? Essas falas não são colocadas como um posicionamento político. Só que a gente consegue identificar uma linha de apoios depois, né, de situações onde a pessoa se manifesta politicamente a favor de pessoas que também fazem o uso de palavras que são transfóbicas, né, de situações onde a pessoa
tem comportamentos que são transfóbicos, homofóbicos, e aí você acaba entendendo essa linha, né, de relacionamentos, o network envolvido aí. Então, são situações onde é muito fácil você desenhar qual é o posicionamento político dessas pessoas. Bom, eu agradeço pela oportunidade de apresentar o trabalho, e aqui são as nossas referências, e muito obrigado.